Começou o campeonato de pontos corridos mais disputado e competitivo de todo mundo. Não me venha falar de La Liga, Bundesliga, Premier League. Nenhum desses campeonatos é tão surpreendente e competitivo como o nosso querido Brasileirão. E o Corinthians deu o pontapé inicial com um empate diante do Bahia fora de casa. É um bom resultado, mas diante das circunstâncias do jogo, acho que dava para o Corinthians fazer um pouquinho mais. Você acompanha agora aqui na Rádio Coringão a análise fiel desse empate. Bahia 1, Corinthians também 1. Bom, o Corinthians acabou de ser campeão paulista numa quinta-feira, festa até altas horas da madrugada, sexta-feira. Ninguém foi trabalhar, os jogadores ficaram de folga, se reapresentaram no sábado, teve coletiva de alguns jogadores campeões, enfim, um período muito curto para o Corinthians se preparar para esse primeiro jogo do Brasileirão. E aí viajaram, alguns jogadores nem viajaram, Memphis, Garro, Matheus Bidu, e o Corinthians foi a campo com um time reservão, com exceção do Yuri Alberto. Então, o Corinthians foi escalado pelo Ramon Dias com Matheus Donelli no gol, Léo Maná, lateral direito, o André Ramalho e o Kaká como dupla de zaga e o Hugo do lado esquerdo. A trinca de volantes ali foi o Maicon, o Alex Santana e o Breno Bidon. E lá na frente, Romero, Thales e o Yuri Alberto. Só o Yuri Alberto de titular, e você olha essa escalação e pensa, quem é que vai armar esse time? Porque, teoricamente, não tinha nenhum meia armador. Muitas das vezes era o Breno Bidon que tinha ali essa função, porque dos três volantes ele é o que tem mais qualidade técnica para fazer isso. Confesso que eu não gosto do Maicon jogando de primeiro volante, apesar do Ramon Dias falar que ele pode fazer isso, apesar dele mesmo falar que ele pode fazer essa função. O Maicon não é mais o Maicon lá de 2017, e acho que o Corinthians perdeu muito no primeiro tempo justamente nesse meio de campo, não conseguiu fechar os espaços, não conseguiu combater, não conseguiu pressionar e sair jogando contra o time do Bahia. O Bahia começou muito bem, logo de cara o Matheus Donelli teve que fazer uma boa defesa, inclusive ele fez um bom jogo, teve boas intervenções tanto no primeiro tempo como no segundo tempo. E o Corinthians ali, claro, a gente tem que considerar que esse time não joga junto, que esse time basicamente não treinou, mas acho que faltou um pouco ali de combate mesmo, mas, gente, mesmo que não seja os jogadores titulares, os jogadores de reserva também fizeram parte da festa pela conquista do título do Paulista. Então, eles também tiveram todo o desgaste, enfim, e aí a viagem, não dorme direito, não se recupera direito. Então, tudo isso tem que ficar na conta. Inclusive, o gol do Bahia só sai aos 45 minutos do primeiro tempo, que eu fiquei muito brava, porque, poxa, conseguiu se segurar até aqui, vai para o intervalo empatando, que era um bom resultado para o Corinthians, mas o Corinthians não conseguiu segurar, e foi justamente ali nessa entrada da área que o Luciano Juba, que foi um dos melhores jogadores do Bahia, é um lateral esquerdo, mas que joga muito por dentro, ele recebeu ali a bola, o Alex Santana não foi diminuir espaço, ficou ali tentando cercar, mas deu muita liberdade para o Luciano Juba fazer o cruzamento, e aí ele foi trazendo para o lado esquerdo para poder fazer o cruzamento, ninguém diminuiu o espaço dele, ele fez com muita liberdade esse cruzamento e encontrou o Gilberto lá, que também não tinha ninguém ali pressionando para fazer o gol de cabeça. Aos 45 minutos do primeiro tempo, o Corinthians foi para o intervalo perdendo de 1-0. Volta do intervalo, o Ramon Dias promove uma alteração e muda o esquema tático do Corinthians. Aí ele tira o Yuri Alberto, que acho que também ele iria sair de qualquer jeito, não só porque o Corinthians estava perdendo, mas tem o desgaste do Yuri também, apesar de ele ser um jogador jovem. Ele estava sentindo também, acho que o tornozelo, porque inclusive ele colocou gelo enquanto estava no banco de reservas. E aí o Ramon bota o Corinthians com 3 zagueiros, ele tira o Yuri, coloca o João Pedro Tchoca e tira o Léo Maná, que foi muito mal no primeiro tempo, e
improvisa ali o Charles. Teoricamente, ele queria fechar a linha de zaga, liberar mais os laterais. Mas você tinha do lado esquerdo o Hugo, que não é um lateral ofensivo, e o Charles improvisado. Então, não sei, talvez as escolhas ali de substituição não foram as melhores, mas enfim, o que acontece? O Corinthians começa o segundo tempo com essa mudança tática. O Bahia vem pra cima do Corinthians, com 1 minuto de jogo, o Bahia já tinha chegado 2 vezes, e aí o Bahia tentando pressionar o Corinthians, né, pra aumentar o placar, e numa escapada do Corinthians, o Everton Ribeiro, que já tinha cartão amarelo por conta de uma entrada, se eu não me engano, no bidon no primeiro tempo, toma o segundo cartão amarelo, numa entrada em cima do Thales, aos 6 minutos do segundo tempo. E aí tudo que o Ramon tinha planejado, ele ia ter que mudar, porque agora o Corinthians estava ali jogando com um a mais. Ainda demorou um pouco para ele fazer alterações, ele só foi mudar o time de novo aos 14 minutos, aí ele desfez a linha de 3 zagueiros, tirou o Kaká, colocou o Héctor Hernandes, tirou o Alex Santana, colocou o Igor Coronado. Eu teria tirado o Maicon, apesar dos dois não estarem muito bem, mas eu preferia ter ficado com o Alex Santana em campo. Mas ele fez a substituição, colocou o Igor Coronado, que aí sim é para dar mais criatividade. Mas o Igor Coronado tá voltando de lesão, então ele não entrou bem no jogo, tava fora de ritmo. E o Corinthians foi tentando ali criar situações, mas sem muita criatividade, sem ser muito incisivo, porque o Bahia fez o que cabia a ele fazer. Baixou a sua linha de marcação, ficou ali bem postado na entrada da área. O Corinthians não conseguia infiltrar e também pecou muito, porque o Corinthians demorava para rodar a bola. Então, o Corinthians, muitas vezes, em vez de acelerar o passe, né, para inverter os lados, para aí sim você abrir o espaço do adversário, porque o adversário vai fazer o balanço defensivo e nessa você encontra um espaço, principalmente considerando que a gente tinha um Thales, que era o único jogador ali que poderia ter um drible 1 contra 1, ele basicamente não foi acionado com essa liberdade porque o Corinthians demorou demais para trocar passes. Então, o Corinthians muito lento, com muita dificuldade criativa, muita dificuldade de infiltração. Claro, o Bahia estava dentro de casa, é um time forte, o Corinthians estava jogando com seu time reserva, mas estava com um a mais. E não é a primeira vez que o Corinthians fica nessa condição no jogo e não consegue apresentar soluções. Então, isso não é um problema só porque estava jogando com o time reserva. O Corinthians já teve essa situação com o time titular e também não soube aproveitar, muitas vezes alçando bolas na área sem direção, sem muito critério, e o Bahia tinha lá um zagueiro bem alto, uma linha de zaga bem alta, e estava conseguindo ganhar todas as bolas aéreas. O Corinthians foi tentando, aí aos 19 minutos, o Ramon Dias tira o Hugo e bota o Angileri, que tem um pouquinho mais de características ofensivas, mas aí o Angileri poderia ter feito, por exemplo, o que o Luciano Juba estava fazendo pelo Bahia, que era cair um pouco para dentro para abrir espaço para o Thales jogar ali mais pelo lado esquerdo. Então, muitas vezes ficavam os dois ali e não saía nada. O Corinthians martelando, sem muita criatividade. Aos 34 minutos, o Corinthians conseguiu dar uma escapada, pegar o Bahia fora da formação defensiva, porque o Bahia estava atacando. Inclusive, tem isso também que o Bahia conseguiu chegar ao ataque do Corinthians mesmo com um jogador a menos. Aí o Corinthians consegue essa escapada, o Thales foi lançado do campo de defesa, mas o corpo dele estava inclinado e aí ele conseguiu fazer a jogada, fazer o passe para o Romero fez um golaço de fora da área, mas foi anulado por impedimento. Aí depois só aos 44 minutos que o Corinthians chega aí sim ao seu gol de empate numa boa jogada do Bidon, que pra mim foi o destaque do time do Corinthians, jogou bem, procurou o jogo, se apresentou, ele fez o cruzamento, o Héctor, depois de muito tempo, mas ele também não joga, então não dá para cobrar isso. Ele fez seu primeiro gol com a camisa do Corinthians e garantiu esse empate do Corinthians diante do Bahia fora de casa. O Corinthians ainda teve chance
de virar o placar com o Breno Bidon batendo de fora da área numa saída errada do Bahia. A bola passou muito perto, mas ele não conseguiu fazer o gol. E no fim das contas, o empate por 1-1 foi um bom negócio para o Corinthians diante de todas as circunstâncias, mas fica esse alerta do time não saber jogar quando está com um jogador a mais, de não ter ali opções ofensivas. Também não tinha muitas opções ali no banco, não tinha atacante, você tirou o Yuri, só tinha o Héctor Hernandes, porque o Romero já estava em campo, o Thales já estava em campo, o Memphis nem veio para o jogo. Então, assim, diante do que a gente tinha disponível, não tinha muito o que fazer, mas o Corinthians precisa encontrar soluções quando for jogar, não só com um jogador a mais, mas quando encarar times que se fecham muito bem. O Corinthians tem que ter alternativas que não sejam só ficar alçando a bola na área, né, para ali tentar um cabeceio. Mas foi uma boa estreia. Corinthians, ele desde 2022, ele não perde na estreia do Brasileirão. De lá para cá são 2 vitórias e 2 empates, é muito bom, né? Você não estrear com derrota, e considerando que a gente estreou fora de casa contra esse time muito bom do Bahia, foi um bom resultado para o Corinthians. E agora vai começar a maratona até ter a pausa pro Mundial, né, em junho. Então vão ser jogos de quarta, domingo. Corinthians volta a campo agora na próxima quarta-feira, diante do Huracan, estreando dentro de casa pela Copa Sul-Americana. E claro, você vai acompanhar esse jogo aqui na Rádio Coringão. Antes de finalizar, eu quero saber de você, torcedora corintiana, o que vocês acharam deste empate do Corinthians diante do Bahia. Tá bom? Se oferecesse antes do jogo, você já fecharia esse empatezinho, vir da Bahia com um pontinho na bagagem? Deixa aqui seu comentário, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo, acompanhe a Rádio Coringão nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece no Esporte Clube Corinthians. Uma ótima semana, até a próxima análise e, lógico, vai Corinthians!